Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer um vídeo rápido aqui para vocês. A ideia é mostrar mais ou menos como é o fluxo de trabalho do Extrudes, como ele funciona. Vou fazer um exemplo simples, uma viga biapoiada, e no final do vídeo também vou apresentar uma planilha de dimensionamento para vigas, né, dimensionamento a momento flutuante e esforço cortante, segundo a NBR 8800 na versão mais atualizada. Mas então vamos lá. Já estou com o software aberto aqui, mas antes da gente usar o software propriamente dito, eu criei uma pasta aqui na minha área de trabalho de exemplos, em que eu pretendo aqui, né, ir salvando e mostrando para vocês alguns exemplos na medida que for possível gravar esses vídeos. Então dentro dessa pasta eu deixei aqui um data template. Essa planilha aqui, ela já acompanha aquele pacote de arquivos que eu disponibilizei com o instalador do Extrudes. E essa aqui é a planilha base que a gente precisa preencher para utilizar dentro do Extrudes. Então, aqui hoje a gente vai fazer o exemplo 1. Eu já deixei aqui, né, a planilha que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento. Então, vou fazer uma cópia desse data template e vou abrir aqui, para vocês verem como editar isso aqui. Ok? Bem, aqui tem basicamente todas as abas que a gente precisa editar, mas não se assuste, a gente não precisa necessariamente preencher todas as abas. Basicamente, a gente tem que preencher até aqui a aba Patterns e talvez algum carregamento e combinação se for necessário. Mas vamos por partes. A aba aqui de materiais e sections, né, e seções transversais, eu já deixei preenchida porque não, né, isso aqui é algo muito simples, tem que preencher o módulo de elasticidade longitudinal, transversal, massa específica do material, densidade, e aqui o coeficiente de Poisson. E aqui na sequência, né, você preenche aqui com uma denominação aqui para a seção transversal, área e assim por diante. Enfim, essa parte aqui é bem simples, isso aqui já vai preenchido, né, e se você precisar personalizar, colocar alguma outro tipo de seção aqui, é bem fácil você preencher aqui, dá para pagar tudo também e fica a critério do usuário. Uma coisa que é interessante eu mostrar aqui são essas 4 colunas, que tem o A, I3, I2 e J1 mod. Esses aqui são fatores de modificação que você pode aplicar nas tuas barras, na seção transversal. Por exemplo, para o método na análise direta, em que você faz ali uma redução para 80% da área da seção transversal e do momento de inércia das barras. Então aqui, né, por exemplo, é um caminho que facilita a realização dessa modificação de todos os perfis da estrutura. Ou você também pode, né, fazer a mudança aqui pelo campo do módulo de elasticidade longitudinal. Mas enfim, vamos lá. Uma vez que isso aqui está preenchido, que eu acho que, né, é o mínimo que você tem que preencher para começar, é ter um material e pelo menos uma seção transversal. Na sequência, você vai começar a trabalhar com a geometria da tua estrutura. Mais um detalhe interessante aqui. Essa aba Units, ela não tem que ser necessariamente preenchida, mas eu recomendo fortemente que você, né, talvez você tenha ali uma preferência de unidades com a qual você costuma trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com quilonewton e centímetro. Então, por que que eu deixo... por esse motivo, né, eu deixo essas unidades aqui. Mas você pode escolher qualquer uma dessas outras unidades aqui. Se você, por exemplo, preferir trabalhar com quilograma-força em metro, ou, sei lá, newton e milímetro, alguma coisa assim, o que que acarreta, né, a alteração desses dois campos? Na hora que você for preencher a planilha, o cabeçalho de cada uma das abas vai estar aqui com a informação do tipo de informação, a unidade, né, daquela informação que está sendo apresentada ou que deve ser preenchida. Então, por exemplo, eu deixei em newton e milímetro, então os materiais aqui ele está dando em newton por milímetro quadrado ou newton por milímetro cúbico. Ou ainda, né,
cargas nodais em Newton ou Newton vezes milímetro, ou carga distribuída, Newton por milímetro. Então, assim, isso aqui é mais uma forma de auxiliar você na hora de preencher a tua planilha. Então, como eu disse, né, eu gosto de trabalhar com quilonewton em centímetro, vou deixar aqui dessa forma. E assim, mais uma vez vou falar, isso aqui não altera nenhum valor que você tiver preenchido na planilha, não vai converter, não vai alterar nada. Isso aqui é realmente só para servir como um lembrete na hora que você estiver preenchendo ou lendo a planilha, né? Agora a próxima aba, Nodes, ou que seriam os nós. Que basicamente eu tenho que inserir a coordenada dos nós. Então vou inserir, por exemplo, um primeiro nó na coordenada 0, 0, 0. E aqui eu posso definir um conjunto de restrições para esse nó. No caso, restrições de translação e de rotação. Então esse primeiro nó, vou restringir o deslocamento dele em x, y e z. E eu vou deixar vou restringir em x também e em z. E vou deixar ele livre para rotacionar em torno de y. Por que eu estou fazendo isso? Esse exemplo aqui vai ser, digamos que uma estrutura plana. Então, assim, o Extrudes ele sempre vai fazer uma análise tridimensional do elemento. Se, por exemplo, eu deixar isso aqui zerado, e aí já partindo aqui para o próximo nó, que seria um nó ali a 6 metros de distância na coordenada x do primeiro nó, e aplicar, por exemplo, o mesmo conjunto de restrições aqui. Você concorda comigo que se eu fizer uma viga conectando esses dois nós, ela vai estar livre para rotacionar em torno do eixo longitudinal dela? Isso acontece porque a análise estrutural que está sendo realizada pelo Extrudes, ela considera todos os graus de liberdade ali no espaço tridimensional. Ou seja, eu preciso impedir a rotação em torno do eixo longitudinal. Se eu colocar isso aqui já seria o suficiente. Mas como eu quero trabalhar com... já mostrar para vocês, por exemplo, como trabalhar com uma estrutura plana, eu vou já impedir também a rotação em Z. E, além disso, por exemplo, como é uma estrutura plana, sim, esse deslocamento em Y, considerando que essa estrutura está no plano XZ, o deslocamento em Y também sempre vai ficar restrito, né? Então, o que eu vou deixar aqui? Deslocamento em X, deslocamento em Y, deslocamento em Z, restritos, em X. Em Y eu não vou restringir para que a barra possa ter momento fletor zero nas extremidades. E restringir também em torno do eixo Z. No segundo eixo, eu vou deixar livre para ela deslocar em X. Em Y eu vou deixar restrito, em Z também. E aqui é a mesma coisa, certo? Não sei se ficou muito confuso. Acho que é até bom deixar nos comentários aí, se você puder. Eu agradeço. E, bem, para nossa viga é basicamente isso. Aqui talvez estender um pouco essa explicação, mas é importante, assim, ter conhecimento desses pequenos detalhes, né? Então, ok, fiz aqui o lançamento do nó 1 e nó 2, basicamente são os nós inicial e final da minha viga. Agora eu vou para a parte da aba Frames, ou barras, né? O que eu vou preencher aqui? Nó inicial 1 e 2. Vou especificar o material, vou colocar aqui um grau 50, a STM é 572 grau 50, e vou deixar uma viga, digamos que 250 por 17.9. Como aqui seria o preenchimento dos releases, das rótulas na extremidade da viga. Como aqui o apoio ele já está liberado para rotacionar em torno de Y, eu vou deixar isso aqui zero. Não vou colocar nenhuma rótula. Se eu quisesse colocar uma rótula na extremidade,
eu teria que colocar o valor 1 aqui. Se for para rotacionar em torno do eixo local 2, no início ou no final, e do eixo local 3 no início e no final. Também não vou rotacionar a barra longitudinalmente, em torno do eixo longitudinal dela, no caso, né? Vou deixar uma rotação igual a 0. Não vou colocar nenhum tipo de comportamento de somente a tração ou somente a compressão. E não vou colocar nenhum grupo. Vou deixar aqui grupo igual a 0. Então, isso aqui são os dados iniciais. E aí, esses últimos aqui, basicamente, esse SWM é o multiplicador do peso próprio. Então, vou deixar igual a 1. E o método de carregamento do peso próprio vai ser F. O que é esse método de carregamento? Se eu deixar como F, ele vai aplicar uma carga distribuída linearmente ao longo dessa barra na direção gravitacional. Se eu deixar N, ele vai pegar esse peso próprio dessa barra e vai colocar metade no nó inicial e metade no nó final. Isso aqui é uma opção interessante para quem estiver trabalhando com treliça, porque aí você consegue calcular automaticamente o peso próprio da treliça e esse peso próprio automaticamente é aplicado nos nós das barras, nos nós da estrutura. Então aqui eu vou deixar assim, perfeito? Está lançado aqui a nossa viga. E ainda vou colocar aqui um patterns, né, que seria um carregamento. Vou especificar aqui, ó, peso próprio. E esse campo aqui, ele também se refere ao peso próprio da estrutura. No caso aqui, é quando a gente, por exemplo, quer colocar ali um fator multiplicador, por exemplo, do peso próprio das ligações numa estrutura metálica. Então, eu coloco, por exemplo, 1,1. Ou seja, na hora de considerar o peso próprio na estrutura, ele vai majorar o peso próprio da estrutura em 10% por conta desse fator aqui. Se eu deixar 1, ele não vai modificar, né, o peso próprio da estrutura. E se eu deixar 0, ele simplesmente não vai considerar. Então, eu vou deixar aqui igual 1.1 e vou criar também um caso de sobrecarga. E esse aqui, né, como é uma sobrecarga, não faz parte do peso próprio ou carga permanente, vou deixar aqui igual a 0, ok? Feito isso, vou aqui para FD Loads. O que são essas três abas? N Loads são Nodal Loads, ou cargas nodais. FP Loads são Frame Point Loads, no caso são cargas concentradas em alguma posição dentro de uma barra. E FD Loads seriam as cargas distribuídas em uma barra. Então aqui, o que eu tenho? A barra número 1. Preencho aqui qual barra que eu quero preencher. Carregar, aliás. Ela já vai mostrar para mim aqui qual que é a máxima posição, no caso que eu posso preencher nesse campo aqui. Em qual pattern eu vou colocar? Você vê que ele já vai mostrar para mim aqui, né, os patterns que eu cadastrei. Os patterns basicamente são ali os casos de carregamento que eu vou considerar na minha análise. Então aqui eu vou colocar no pattern de sobrecarga, na direção Z, né, que seria na direção global Z. E o valor que eu vou colocar é de... Quanto será que eu posso colocar? Uns 10 kN por metro. Aqui vocês podem ver que está em kN por centímetro, né? Ele já está com o cabeçalho indicando de que forma eu tenho que carregar essa estrutura. Ou seja, 10 kN por metro é o mesmo que 10 dividido por 100 kN por centímetro. Então 0,1 kN por centímetro. Aqui são dois campos porque, por exemplo, se eu quiser aplicar um carregamento distribuído que varia linearmente, eu posso, por exemplo, colocar... Até vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui 0,1 e aqui 0,2. E aí vocês vão entender aqui a diferença. Posição inicial do carregamento é onde esse valor aqui vai começar, então na posição 0. E posição J é onde esse valor aqui vai terminar. Então, vou fazer já um igual aqui, que daí seria, no caso, no final da barra. Se eu quiser colocar, por exemplo, 300, o importante é que esse valor
seja maior que esse e menor ou igual a esse, né? Dessa forma, eu vou ter ali um carregamento aplicado na minha estrutura. Eu vou deixar assim, até para a gente visualizar essa forma de carregamento. Próxima etapa. Aqui, né, se vocês quiserem colocar combinação. Vou colocar aqui uma combinação no estado limite último. Veja que ele já mostra aqui os patterns que a gente cadastrou. Então, eu vou colocar aqui 1,25 do peso próprio e 1,5 da sobrecarga. E vou fazer também aqui uma combinação de serviço. Será isso aqui? Acho que é isso. Perfeito. Então, mais ou menos até aqui, a gente tem tudo o que precisa para a gente realizar a nossa análise. Então, só vou rapidamente passar aqui por cada aba de novo para a gente ver se está tudo certo. Então, aba unidades kN/cm, apenas uma preferência pessoal de como realizar essa análise, né? Quais unidades utilizar. Nós inicial e final da estrutura. Barra frames aqui, aba frames, com as propriedades relacionadas à barra, à viga, os materiais, seções, casos de carregamento, nodal loads e FP loads eu deixei, não fiz nenhum carregamento. Eu vou colocar aqui mais um, vamos fazer assim, ó, na barra 1, também na sobrecarga, na direção de FZ, eu vou colocar um valor de menos 1 kN, menos 1, menos 5, na posição de 450. Esse menos 5 vai ser aplicado na posição de 450. E uma coisa que eu me dei conta agora é que como eu quero uma carga gravitacional, para baixo, tem que colocar o valor negativo. Ok? Então, como eu tinha dito, estava dando uma olhada aqui, coloquei mais esse carregamento e combinações. Essa aba aqui, Material List, serve já para ter uma ideia, por exemplo, de qual que é o carregamento. Aliás, é uma lista de materiais da estrutura toda. Se eu preencher novas, por exemplo, se eu pegar e colocar várias vigas, assim, só para vocês entenderem. Aqui, ó, são 17 vigas. Então, você vê que é só a mesma seção, mas ele vai aqui já somar o comprimento total que tem dessa viga dessa seção. E no caso aqui ele vai me dar o peso em quilograma-força, mas se eu quiser, por exemplo, em newton, é só eu colocar aqui em newton. E assim ele já faz a conversão para mim de qual que é o carregamento, aliás, qual que é o peso dessa estrutura, ok? Então vamos lá. Vou deletar isso aqui. Aqui. Feito isso, está pronto a nossa planilha base. Vou salvar ela. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu salvei a planilha e estou com ela aberta ainda, né? O que eu vou fazer? Aqui agora, no Extrudes, finalmente, vou dar um Load Model. Vou aqui na minha área de trabalho, exemplos. Exemplo 1, Data Template. Olha só. Isso é estranho, mas vamos lá. É bom que aconteça essas coisas para implementar melhorias. Vamos lá, vou tentar de novo. Talvez para a primeira vez ele tenha que estar fechado, mas por exemplo, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Ó, abrir de novo. E aí, o que a gente vai ver aqui, ó? Nessa aba Members aqui tem todas as abas que eu preenchi dentro da planilha. Está aqui, por exemplo, W250 por 17.9. Com a planilha aberta aqui, eu vou alterar isso aqui para 25.3 aqui, ó. E vou salvar. Aí o que é a ideia? É eu apertar em Reload. Olha
Será que é porque está no meu Drive? Bem, eu tenho que fazer mais uns testes para isso aqui, ok? Tudo bem. Vamos deixar assim por enquanto. Vou dar um reload. Ok, então até perdi um pouco o raciocínio aqui, mas ok. A hora que eu carrego a planilha, ele já faz aqui, né? No caso, como é só uma viga, ele só vai mostrar uma linha. Mas aí, como que eu faço para, por exemplo, visualizar o que eu configurei? Vou mandar ele renderizar os apoios, o nome dos nós, o nome da barra, o eixo local da barra e os releases. Os releases vocês vão ver que não vai mostrar nada porque eu não especifiquei nenhum release aqui para essa barra. Mas aqui basicamente a gente já pode ver, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas aqui está o nó inicial 1, o eixo local da barra, o nome da barra e o nó 2, perfeito? Vamos ver os carregamentos. Mesma coisa, agora vou em loads. Tudo que eu carreguei foi na... Bem, vocês podem ver aqui como que ele vai estar o peso próprio. Veja aqui que ele já carregou, né, o peso próprio da estrutura. E sobrecarga. Ó. Então, ficou aqui 0,1, 0,2 e 5 kN aqui. Perfeito? Então aqui a gente já viu né, tudo que a gente colocou no nosso modelo. Análise. Vou aqui no próximo menu. Análise, vou fazer uma análise linear. Run. É uma análise muito simples, então é muito rápido, né? Então, ok. O que a gente pode fazer? Dá para a gente visualizar os diagramas de esforços. Então, vem aqui, por exemplo, eu quero visualizar o esforço cortante no eixo local 2. Só tem a barra 1. E aí, vamos ver, por exemplo, para o peso próprio. Essa resolution, é o número de pontos que ele vai calcular ao longo da barra e vai plotar no diagrama. Então, é uma barra de 600 centímetros. Se eu quiser, por exemplo, que ele calcule o valor do esforço cortante a cada 1 centímetro, coloco o valor de 600 e clico em gerar diagrama. Então, aqui, né, tenho o diagrama. Prontinho aí, ó. Vamos tentar agora da sobrecarga. Certo? Então a gente tinha aquele carregamento distribuído. Ele chegou até aqui. E aí aqui ele subiu por causa daquela carga concentrada que estava nesse ponto. Em 450, aqui no meio mais ou menos. Perfeito? Mesma coisa para combinação. Então ele muda um pouquinho aqui, né? Você vê que ele fica variando um pouco por causa do peso próprio da estrutura. A variação é mínima comparado à grandeza do esforço da sobrecarga. Grandeza do carregamento, aliás. Ok? E ELS. É a mesma coisa aí. Legal, né? Vamos ver o momento fletor. Peso próprio, como esperado. Diagrama uniformemente distribuído de uma viga bem apoiada. Zerado nas extremidades. E o máximo aqui no meio do vão. Sobrecarga. Aqui a mesma coisa. A gente tem aqui esse formato devido ao carregamento distribuído. E aqui ele já fica linear porque tem só uma carga concentrada. Isso aqui já é ele. Perfeito. E a gente pode ver também a deflexão, né, a barra deformada. Então aqui, lembrando, a gente entrou os dados em centímetros, então tem aqui 0,06 centímetros de flash no meio do vão. Sobrecarga 2,22 centímetros. Ok.
3,42 centímetros no estado limite último e quase 1 centímetro no estado limite de serviço. Só por curiosidade, vamos fazer uma conta aqui. 600 divididos por 350, ou seja, essa viga já está atendendo o deslocamento, porque o limite seria, né, hipoteticamente, 1,7 centímetros de limite de deslocamento para esse vão numa viga metálica aplicada num piso, ok? Agora vamos para a parte do dimensionamento. Aqui já deu para visualizar os diagramas. Outra coisa, vamos visualizar a estrutura deformada. Vou colocar aqui uma escala de deformada igual a 10. Vou visualizar só aqui o estado limite último, que é o que vai dar aqui uma deformação mais considerável e vai ficar melhor de visualizar. Discretization points, basicamente, na hora que você está plotando uma estrutura deformada, ele divide todas as barras em elementos menores e vai pegando o ponto da deformada nessas posições. Ou seja, eu vou colocar 20 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai dividir essa barra em 20 subbarras e aí vai pegar o valor da extremidade de cada uma dessas barras. E aí vai gerar uma estrutura deformada. Olha aí, ó. No diagrama a gente tinha chegado em 3,42. Se eu colocar der um Ctrl mais aqui, ó, vocês vão ver que ele aumenta um pouco a espessura da linha. Se aumentar muito, ele começa a mostrar onde está aqui, ó, a extremidade dessas barras. Ok. Perfeito? Outra coisa legal. Aqui está como resultante, né? Mas, por exemplo, deformação em X. Você vê que não tem cor. Aliás, tem a cor porque a deformação em X foi igual a 0, né? Então ele não tem nada para apresentar. A mesma coisa para Y. No entanto, para a deformação em Z, aqui, ó. Agora eu tenho aqui, ó, menos 3,42. Desceu 3,42 centímetros. Aqui, ó. Aqui aparece agora. Por isso é importante preencher aquela aba da planilha, porque daí eu vejo aqui, ó, centímetros. Ok? Beleza. Agora vamos para a parte final, que é relacionado ao dimensionamento. O que tem uma funcionalidade bem interessante que eu coloquei aqui. Por exemplo, a gente vai fazer o dimensionamento para o estado limite último. Então, eu só quero aqui os resultados no estado limite último. E esse campo Stations, basicamente, é um número de... na mesma ideia lá da estrutura deformada, ele vai pegar a barra e vai dividir, por exemplo, em 4 barras. E aí vai dar o esforço interno em cada uma dessas extremidades dessas subbarras. Por que isso aqui é importante? Para fazer o dimensionamento de uma viga a momento fletor, a gente precisa calcular o CB. E a fórmula do CB tem lá, eu lembro mais ou menos, tem lá o MA, MB e MC, que são, respectivamente, o momento fletor a 1/4, no meio e 3/4 do vão. E a gente precisa também do valor do momento máximo. A gente vai ver que todos esses valores vão estar aqui na nossa planilha. Então, eu vou deixar aqui Stations igual a 4, porque eu quero analisar essa viga. Dou um OK. E vou Export to Excel. Vou voltar aqui na minha área de trabalho, exemplo 1. Vou colocar aqui, ó. Exemplo 1, Results. Ok? Salvar. Aqui, ó, exportação concluída e ele salvou aqui. Ok. Então, posso minimizar aqui e vou abrir a minha planilha de resultados. Veja que ela vai gerar uma aba para os nós e uma aba para as barras. Então, para os nós eu vou ter aqui basicamente o giro que aconteceu ali no nó da barra, na extremidade, né?
ele rotacionou em torno de y, justamente porque estava livre para rotacionar em torno de y. E eu tenho a reação de apoio também, no caso, no nó 1, onde tem o carregamento distribuído de 51,66 kN, e na outra extremidade aqui, 25,41 kN, ok? Isso aqui são as reações de apoio, né, que seriam as deformações, e aqui as reações de apoio de cada nó, nessa combinação. Parte de frames aqui, ó. O que a gente tem? Como eu tinha dito, né? Eu pedi para separar em 4 barras. O que ele me deu? O início da barra, 1/4 do vão, no meio do vão, 3/4 do vão e no final do vão. Perfeito? Com isso aqui, eu posso preencher a minha planilha de dimensionamento que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vou abrir aqui, ó, viga NBR 8800. Então, vejam que aqui os campos já estão, né, organizados dessa forma, o que seria posição inicial, 1/4, 1/2, 3/4 e final. Então, vou pegar aqui, vamos ver, eu pego desde a barra até o M3. Então, eu pego aqui desde a barra até o M3, Ctrl C, vou colar os valores aqui, ó, ok? Então, o momento nas extremidades é 0. E tem o esforço cortante aqui. Vocês podem ver que, inclusive, o esforço cortante nas extremidades é compatível com os resultados das reações de apoio, né? Tem aqui 51,66 e 25,4, 51,66 e 25,4, ok? Só para, né, mostrar como os resultados estão concordando. Aí, aqui na minha planilha de dimensionamento, preenchi aqui o campo de esforços. Agora eu vou aqui, de fato, aqui para a aba de dimensionamento. Tem aqui já, antes de eu comentar aqui da aba de dimensionamento, tem a aba prop, que seria de propriedades. Vocês vão ver que eu já deixei aqui boa parte da tabela Gerdau preenchida. Tem alguns perfis que eu vi que tem que atualizar. Por exemplo, acho que esse W200 tem 100 e poucos quilos, alguma coisa assim depois dele. Mas, assim, o que é interessante? Eu deixei tudo formulado. Você vai preencher até aqui, manualmente, até a coluna G. E aí, a partir daqui, tá tudo formulado. Talvez dê uma pequena diferença quando comparado com a tabela da Gerdau. Mas isso também você pode passar por cima da fórmula e escrever aqui o valor se você, né, preferir usar os valores que estão lá na tabela, ok? E mesma coisa aqui para os materiais. Como eu tinha dito, né, eu gosto de trabalhar com kN e centímetro, então os materiais estão aqui já cadastrados utilizando essas unidades. Tem aqui módulo de elasticidade, tensão de escoamento, tensão de ruptura. E agora sim, vamos aqui para a aba de dimensionamento. Escolho o material aqui, se eu quiser cadastrar mais lá, vai aparecer aqui também. Como isso aqui é um perfil laminado, vou considerar um grau 50. A gente estava utilizando lá um 250 por 25,3, isso. Então, né, eu seleciono aqui o perfil e ele já vai aqui trazer todas as informações necessárias para mim. Esforço solicitante. Então, eu tenho aqui, olha só, deixa eu ver uma coisa. Vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, o MSD, nesse caso aqui, ele está pegando o máximo desses esforços aqui. No entanto, a forma como a gente carregou a nossa viga, o esforço máximo não está dentro desse conjunto de valores. Veja aqui. Olha só. A gente tem um valor máximo aqui de 6.827,394 kN vezes centímetro. Então, vou pegar esse valor aqui e vou simplesmente colar ele aqui no lugar desse, ok?
fazer diferente. Deixa eu selecionar aqui. Assim. Perfeito? Então, né, vocês vão ver que aqui embaixo já tem o valor de CB, que é um fator de modificação para o momento do fletor não uniforme, que faz ali uma correção e melhora um pouco, né, a nossa viga no quesito de resistência ao momento do fletor. Então aqui eu coloquei, né, o MSD, que seria o momento máximo na nossa viga, e coloquei aqui também o MA, MB e MC, que eles pegam automaticamente da aba esforços, aqui, e já calcula o nosso valor de CB. Então, aí o que eu vou considerar? Vou considerar que 6 metros está livre. Então, a gente pode ver aqui que nesse caso aqui já está estourando bastante. Por que eu vou deixar esse 600 aqui? Esse CB, bem, aqui eu vou acabar entrando um pouco na teoria de estruturas de aço, mas esse CB ele é válido para o comprimento travado. Então, por exemplo, se eu colocar 200 aqui, eu posso fazer isso para mostrar para vocês, né? Se eu considerar 200, seria o mesmo que eu pegar aquela barra de 6 metros e dividir ela em 3 trechos, né, de 2 metros cada. E aí eu teria que fazer o dimensionamento para cada um desses trechos. E para cada trecho vai ter um CB diferente e também ali um conjunto de momentos fletores atuando diferente. Então, acho que para o vídeo não ficar muito grande, acho que ele já está um tanto grande, vou deixar aqui igual a 600. A gente pode ver aqui, esse momento fletor aqui já não está atendendo, porque o MSD é esse, e está em 286%. Mas ok, daí, força cortante é muito simples aqui, está passando. O que eu vou fazer? Vamos ver, né, o que seria necessário aqui para atender. Como é o FLT que está o problema, esse lambda, ele tem, aqui ele é calculado pelo raio de giração Y. Então eu vou tentar um perfil H com raio de giração maior. Vou tentar esse W150 por 22. Veja que o lambda já está menor e o momento fletor, né, eu diminuí a altura, mas o lambda ficou menor e o momento fletor ficou maior, o momento fletor resistente. Então esse aqui já não deu. Vamos tentar, será que esse aqui talvez? Ó, já subiu consideravelmente, mas ainda não foi o suficiente. Vamos passar aqui para, será que um 200 por 35.9? Esse aqui vai dar, né? Esse aqui, opa. Esse aqui já atenderia, ó. No sentido de momento fletor resistente, né? Não sei a flexão, porque daí a flexão conta muito a inércia do perfil. E a gente estava usando aqui, por exemplo, está 3.318 e a gente estava usando um W250 por 25,3. É muito parecido, ó. Curioso. Vamos ver agora, aqui eu cheguei no 35,9, mas será que com um perfil mais leve que isso, de uma inércia maior, seria suficiente? Vamos tentar esse aqui, por exemplo. Ó, não atende. Isso aqui acontece provavelmente porque a mesa do perfil é muito pequena. Ainda não atende. Aqui atende, mas aí já vale mais a pena o perfil W200. Vamos tentar, talvez, 310. O problema é que à medida que a gente aumenta a altura do perfil, a tendência é que a mesa continue mais estreita, né? Então vou deixar aqui esse perfil W200 por 35.9. Sei que é só um exemplo aqui. E aqui que eu posso fazer? Eu vou voltar aqui, vou abrir essa data template. Vamos colocar esse aqui, salvar, ok.
Vou recarregar o modelo. Então aqui, ó, já atualizou. Posso apertar em Run Analysis. E olha só, antes estava dando 3,42, agora está dando 3,49. Subiu um pouco, mas o que importa para a gente é aqui a deflexão no estado limite de serviço e continuou aqui abaixo de 1 centímetro. Perfeito? E é isso aí, pessoal. O fluxo de trabalho é mais ou menos esse. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês mostrando como fazer isso aqui tudo, só que também utilizando, por exemplo, uma modelagem CAD para algum modelo mais complexo, por exemplo, com muitas barras e uma geometria mais difícil, porque você fazer o lançamento daquele data template de uma barra isolada, que é isso aqui, lançar 2 nós e uma barra, é muito simples. Mas se você tiver, por exemplo, um modelo com, sei lá, 300 barras, daí já não é mais tão simples. Então, para isso, daí a gente vai utilizar essa ferramenta aqui de converter um DXF para XLSX, que aí vocês vão ver que vai facilitar muito o trabalho. Ok? Se você gostou do vídeo, vou pedir para você deixar um like e deixa um comentário também, né, uma opinião, talvez uma sugestão que você tenha para a gente implementar no Extrudes. E deixe também talvez um comentário se você já testou, se você já está utilizando. Eu vou deixar o link para você fazer o download do software aqui no comentário. E também, né, para você não precisar criar um login ou, né, comprar ali assinar uma licença. Vou deixar também o meu usuário e senha ali para você ir testando. Esse usuário e senha vai ficar disponível por aí por um tempo limitado. Não sei ainda quando vou tirar, mas espero que vocês façam seus testes e usufruam da ferramenta, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!